Na semana passada, a gente tentou, aliás, há 2 semanas que a gente vem tentando conversar aí conversar com a Maria do Rosário, presidente. deputada federal Maria do Rosário. Não, eu não estou querendo conversar só com a Maria do Rosário, não. Também estou querendo conversar com alguém do planejamento. No caso, sim, como eu conheço ela, a Mary Lucas, porque foi ela que se pronunciou da outra vez. Eu gostaria de conversar com a Mary Lucas sobre essa demanda. Só que infelizmente, essa semana ficou difícil para mim, para Brasília. E na semana passada foi feito. A gente conseguiu contato, a Vanessa conseguiu contato com a deputada, mas ela está no exterior, né? Ela está onde exatamente? Então, a assessora dela, presidente, ela não deu detalhes, mas ela não está aqui no Rio. Na verdade, se não me engano, é Rio Grande do Sul, mas vou até confirmar. O quê? Que é a deputada Maria do Rosário. Ela é deputada federal do Rio Grande do Sul. Isso, mas ela não está no Rio Grande do Sul. A assessora dela, inclusive, não deu detalhes, disse apenas que ela está com a agenda aí comprometida, mas tem esse esforço aí da gente tentar esse contato para ela conceder essa entrevista para a gente, justamente para tirar as dúvidas dos servidores públicos federais sobre o empréstimo consignado. Eu fiquei numa expectativa dela participar. Ela deu uma entrevista para o pessoal do Sinasef na semana passada, tiraram dúvidas, mas eu mesmo fiquei com muitas dúvidas sobre o que ela está falando. Ela, para mim, é governo, ela podia ter respondido algumas coisas mais importantes. A principal delas é aquilo que ela mesmo está propondo, que é uma coisa que é de interesse para todo mundo, né? O governo não se posicionou. Ela disse que se o governo quisesse, ele não precisaria nem do legislativo para fazer, que é fazer a mudança no cartão-benefício, transformando o cartão-benefício na verdade, não é transformando, é dando autonomia ao servidor de transformar o cartão-benefício em margem consignável, que essa é a proposta que ela está fazendo. Mas eu não consegui definir qual a estratégia que o governo está tendo de cancelar a margem consignável do servidor. Eu acho que isso não foi uma atitude interessante, porque o servidor estava contando com isso e aí acaba gerando uma frustração que é pior. O governo está com algumas ações, está discutindo algumas ações para servidor público, principalmente da Marinha e do Exército. Eu vou fazer um recorte rápido aqui, porque isso aconteceu nessa semana começou na semana passada e veio para essa semana, que é a discussão de algo que interessa muito ao servidor público, principalmente da Marinha e da Aeronáutica. Plano de saúde. Né? Vocês acompanharam as discussões que estão acontecendo aí por conta dos reajustes que os planos de saúde estão aplicando aí de forma até, para mim, covarde, que está ficando insuportável. A maioria, ele está falando que muitos servidores estão deixando. Não, acho que 80% dos servidores públicos abandonaram o plano de saúde por não conseguir pagar. Então, é assim, tudo vem junto, né? Junto e misturado. O governo deu um reajuste de 9%, que não supriu a demanda. O governo foi lá e viabilizou empréstimos consignados. E aí a gente tem uma discussão muito interessante, porque é isso que eu ouço, né, falar de alguns sindicalistas. Pô, você tá incentivando empréstimo consignado? Não, eu não estou incentivando empréstimo consignado, não. O que eu estou falando é que o servidor vinha com essa cultura, porque essa era a forma que ele tinha, como bem falado pelo Nilo aqui, era uma forma que ele tem um gás para respirar, porque a maioria dos servidores públicos não estava conseguindo pagar suas contas no final do mês. E aí fica acumula uma aqui, de repente você vai lá e pega um empréstimo e consegue sanar tudo. Né? Tem gente que se endividou aí porque teve que ajudar a família, filho, e aí o filho não teve condição de pagar nenhum servidor. Entende? E aí o governo passado foi flexibilizando, que eu acho que é uma covardia também, tá? Permitir que o servidor comprometa 60% da sua remuneração em empréstimo consignado, acho que não tem que ser esse caminho, não. Mas você simplesmente zerar e trazer para os 35, pronto, acabou, também não sei se é a solução. Acho que deveria haver um meio termo. Então, nessa questão da margem consignada, hoje o que a própria Maria do Rosário,
disse isso aí na semana passada, mas eu queria que ela falasse para a gente aqui pessoalmente. Pô, se ela é governo e o governo pode fazer essas modificações sem precisar do Congresso, por que não fazer? E ela, sendo governo, ela está com o presidente da República para cima e para baixo nas discussões, ela sabe melhor do que ninguém qual é a demanda que está chegando para o governo. E essa questão da margem consignável é uma delas. Ô, presidente, hoje, posso Fala. apresentar? Hoje, quando eu atendi o filiado, que trouxe exatamente esse exemplo, né, do cartão benefício, ele trouxe a margem dele me mostrando, olha, antes do aumento e depois do aumento. E aí, antes do aumento, ele tinha uma margem de, se eu não me engano, era, acho que R$10, que estava positiva. Depois do aumento, a margem dele veio para 216, porém limitada a cartão benefício. A margem consignada dele foi para negativa, 63. Então, antes do aumento de 9%, ele tinha R$10 positivo. Mas aí, após o aumento, porque houve essa mudança, né, dos 5%, ele ficou negativo em R$63 na margem, e com cartão benefício de 216. Aí ele falou, eu não quero isso. E eu não quero ficar negativo com banco e tudo mais. Enfim, é só uma situação para mostrar, porque a fala dele, da ministra, dizendo que não teria negativação, a gente teve um exemplo hoje que foi, ele trouxe, e aí a gente até, eu solicitei a documentação dele para a gente fazer as medidas legais cabíveis exatamente com relação a isso, que de fato houve a negativação. Essas discussões da margem consignável, eu acho que elas ainda vão render. Eu acho que muita gente teve problemas agora de não entender exatamente qual é a margem que está, porque houve os erros no contra-cheque. Entende? Então, muita gente que deveria ter a margem maior, deixou de ter margem maior. Uma das coisas que eu estou batendo na tecla e que eu quero que a gente trabalhe, isso eu pedi até ao Francisco para fazer esse levantamento para mim, de todas as pessoas que ele atender, a gente ter uma noção exata do que é desconto real e do que é juros abusivos e extorsivos que estão sendo empregados na consignação. Então, a impressão que eu tenho é de que tudo que o cara está pagando, vamos lá, servidor, números redondos aí que o Dr. Ren apresentou. O servidor ganha 10 mil, então ele tem 3.500 de margem consignada. Não é isso? Eu acho que os empréstimos que ele está, o cara está colocando tantos juros extorsivos e abusivos que ele está subindo esse valor acima do permitido e o servidor fica com a margem negativada. Se ele consegue provar na justiça de que ou até mesmo para o governo, tá? Ele consegue demonstrar que o valor que ele está cobrando tem juros abusivos, pô, eu faria até uma discussão administrativa antes até de ir para a justiça, que o governo impeça esse desconto. Entendeu? Aí o cara está pagando R$3.500, eu vou te dar um exemplo de novo, que eu já falei aqui de manhã. O servidor que pegou 5 mil, 6 mil no cartão de crédito consignado, já pagou 30, ele desconta R$430, ele já pagou 30 mil e ainda está devendo 9. E a gente já provou e já verificou que os juros que ele está descontando são extorsivos. Entende? Então, eles alegam que esse desconto são os juros apenas. Não, mas é extorsivo. Ele já pagou a dívida há muito tempo, gente. Sim, ele pegou 6 conto. Ele não pode estar pagando 30. Assim... Eu acho só que isso tudo a gente precisa ter muito trabalho. Agora, existe uma questão do mês de junho, do mês de maio, a gente está falando do pagamento de maio ainda, que foi os erros no contra-cheque. A gente precisa ter essa correção e entender qual é a postura que o governo vai tomar em relação a isso. Mas tudo indica que o governo parece que está apostando de que ele não vai liberar crédito consignado. É a leitura que eu estou fazendo agora, tá? Não significa que seja isso, porque eu preciso ouvir do governo. Sim. Preciso ouvir do governo. E aí a gente precisa pressionar o governo para ter uma resposta mesmo nesse sentido.
E até mesmo foi divulgado, né, presidente, só para a gente pautar aqui na live, que o uso da margem para o cartão de benefícios ainda vai passar por regulamentação. Ainda não foi divulgado propriamente aí pelo governo, a gente tem essa informação, até mesmo a doutora Thalita citou aqui na live, que o servidor não podia cair em fake news, que a margem não seria aí negativada devido a essa mudança na lei 14.509 de 2022, mas teve essa mudança, né, na margem. A gente já recebeu, inclusive, vários relatos de filiados entrarem em contato aqui conosco com essa margem aí negativada. E aí, a gente... Essa questão da margem consignável é isso que eu estou falando. Eu já tinha um projeto com o Francisco Jorge, que é o nosso contador que faz aqui o imposto de renda, desde 2018. Aí, por algum motivo, a gente não conseguiu avançar, e aí veio 2019 com... Não, era para 2019. A gente não conseguiu implementar, porque ele estava com tanta demanda de imposto de renda aqui. Lembra disso, doutora? Que foi Sim. A questão dos RRAs. Ele teve tanta demanda que a gente não conseguiu avançar nessa discussão. Mas ele estava tratando algumas coisas de contra-cheques que ele verificava. E aí veio a pandemia, morreu tudo, voltou a pandemia, e assim, as pessoas não estavam reclamando que elas estavam conseguindo fazer os seus empréstimos consignados, mesmo absurdo. Algumas pessoas começaram a procurar o Francisco para ele orientar, e o Francisco estava orientando. Só que agora não. Com essa história do veto 61, é que veio à tona esse meu projeto antigo com o Francisco. E o Francisco já está começando a atender as pessoas. Então, se você está em casa, está com dúvida, pô, quero saber, pô, procura o Sinfa. Segunda-feira o Francisco está aqui. E a gente tem... essa não vai ser, assim, lógico que se você quiser fazer com a equipe da doutora Thalita, sim, mas ele já tem demanda demais para essas questões da União, não é isso? A gente está com duas advogadas que estão fazendo o trabalho junto com o Francisco, mas assim, fica a critério dos filiados quem que eles querem procurar. Todo mundo aqui é fã da doutora Thalita, do doutor Rian, se quiser fazer, o que ele vai fazer. Mas a gente está com uma equipe que vai fazer esse atendimento nesse sentido. Eu vou até marcar um dia para fazer uma live de novo com o Francisco, para o Francisco orientar. Eu estou com dúvida, que nem foi esse filiado, que eu não quero citar o nome dele, porque eu não tenho autorização dele para fazer. Mas ele veio aqui e saiu daqui satisfeito. Sabe quanto é que estavam cobrando dele de juros? 3,9. Fez essa cara de espanto, Vanessa. Larissa não, Vanessa. 3,9. É absurdo. O mês. 3,9 está absurdo. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que as pessoas precisam procurar o Sinfa. Como é que eu faço? Pô, marca com o Francisco. O Francisco está atendendo toda segunda-feira por enquanto. Mas se ele tiver demanda, ele vai passar para segunda, quarta e sexta. Se ele tiver demanda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Todo dia. Entendeu? Porque vai ter demanda. Porque quando as pessoas conversam com o Francisco, senta ali na cadeirinha com ele, é apaixonado. Ele é vascaíno, meu camarada. Mas as pessoas saem encantadas porque ele acaba com o canto da sereia. Entendeu? Ele bota um abafador de ruído aí, se você só ouve ele, você sai daqui querendo resolver o problema. Então, eu acho que essa demanda é uma demanda que o servidor precisa prestar atenção. Não faz sentido para mim o cara estar com uma margem de 50% do contra-cheque, ele vai numa financeira, a financeira pega, faz uma discussão, compra a dívida de outra financeira e ainda dá o dinheiro para o cara. O servidor está pagando dívida para o resto da vida. Pô, de novo, o cara pegou 6 mil reais no cartão de crédito, já pagou 30 e ainda está devendo 9. Sabe quanto que ele vai pagar com a dívida dele? Nunca.